missionário Júnior Augusto. Vamos estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Hoje eu vou estar abordando um tema importante que todo crente, todos filhos de Deus, tem que seguir esses 3 passos, que são os 3 passos para a salvação do ser humano. Devemos seguir esses 3 passos. Lógico, na Bíblia há muitos mais passos que um crente deve seguir conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas eu selecionei 3 passos que são importantes, que são fundamentais para que todo crente siga, para assim ele poder alcançar a salvação da sua alma e poder morar eternamente com Cristo Jesus. Convido você a pegar a sua Bíblia, ou pegar papel e caneta, ou abrir sua Smart Bíblia no seu telefone, para podermos estudarmos o estudo de hoje. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 17, que diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Meus queridos amigos, nós vemos aqui que Jesus deixa bem claro que o primeiro passo para uma pessoa ser salva, o primeiro passo da salvação é o quê? É ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus, deste livro aqui, do livro sagrado, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Então, nós devemos fazer o quê? Ouvir. Mas também devemos ouvir e colocar em prática nas nossas vidas os ensinos que esta palavra nos ensina, que a Bíblia Sagrada nos ensina. Mas eu vou dar um alerta para vocês, meus amigos, que me escutam, que estão assistindo esse vídeo, mas vocês devem tomar muito cuidado com os falsos profetas, os falsos mensageiros que há no mundo hoje, porque tem muitos falsos mensageiros ensinando a palavra de Deus. Muitos deles pegam um texto fora do contexto para te enganar, para levar heresias. Muitas vezes eles ensinam até mandamentos de homens. Então devemos tomar cuidado. Um conselho que eu sempre dou para os meus alunos que estudam a Bíblia comigo, fisicamente, como eu sou um professor de Bíblia, além de missionário e tudo mais, um evangelista de Deus, eu sempre dou esse conselho para os meus alunos, para que eles comparem tudo o que eles vê na mídia, na televisão, os pastores, os missionários, os evangelistas ensinando a palavra de Deus, para eles comparar com a sua Bíblia. E devemos identificar, ter discernimento que o Espírito Santo nos dá, para identificar quando um mensageiro, um pregador da palavra, está ensinando fora do contexto, está ensinando da maneira errada. Então devemos ter este cuidado, porque nós devemos que o quê? Como nós lemos aqui no versículo 17, ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Agora, qual é o segundo passo? Mas antes de irmos para o segundo passo, vou pedir que você deixe marcada aí a sua Bíblia aí, no livro de Romanos capítulo 10, na sua Bíblia, porque vamos voltar neste capítulo mais à frente. Abra agora a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, João 3,16. A minha versão diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos amigos, nós vemos que o que a palavra de Deus nos diz? Que devemos fazer o quê? Crer em Jesus, crer nas Sagradas Escrituras. Este é o segundo passo da salvação do ser humano. O segundo passo para que o ser humano tem que dar para poder ser salvo, poder viver eternamente com Cristo Jesus. Nós temos que crer que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, crer nos mandamentos de Deus, crer no dom profético, crer em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Esse é o segundo passo que todo ser humano tem que ter uma crença, crer, porque a palavra de Deus fala que só vamos crer e ouvir a palavra de Deus quando a gente tem fé. A gente tem que ter fé, porque as coisas de Deus, devemos acreditar que é um Deus todo-poderoso, que é um Deus no terceiro céu, que cuida de mim, cuida de você. Sem fé é impossível agradar a Deus. E através da fé
você vai crer no que a palavra de Deus ensina. Agora, o nosso último passo, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí, volta lá no livro de Romanos, capítulo 10, vamos ler o versículo 9, que diz assim, no versículo 9, se com a tua boca confessastes Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Qual é o terceiro e último passo para a salvação do ser humano, da alma do ser humano? É o que? Confessar. Devemos que fazer o que? Confessar os nossos pecados, nos arrepender, entregar nossa vida para Cristo Jesus e também confessar para os demais, para as outras pessoas que não conhecem a Cristo a fundo, como as Escrituras ensinam, confessar que Cristo é seu Salvador, que Ele te salvou, que Ele tirou você do mundo de pecado, do lamaçal do pecado, do engano, das coisas erradas deste mundo, do mundo de prostituição, drogas, da ganância pelo dinheiro, de todas as coisas que nós sabemos que são más. A partir do momento que a gente confessa que Jesus, Ele é Salvador, que ele veio aqui na terra, Jesus mandou o seu único filho unigênito, o único filho que ele ama, Ele mandou para a terra, para salvar a mim e a você. Devemos confessar que Deus é o soberano, Ele é o todo-poderoso. Então, meus queridos amigos, meu apelo para você neste dia, neste vídeo, é que você se prepare, que você siga esses três passos para poder ser salvo, rumo à salvação da sua alma. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e fazer uma oração comigo. Oremos. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa abençoar a mim, esses meus amigos, esses meus ouvintes que estão assistindo este vídeo, que hoje estamos estudando sobre os três passos da salvação. Que o Senhor coloque o desejo no nosso coração de podermos aprender mais de Ti, mais a Tua palavra, e nos dá as forças para enfrentarmos os últimos acontecimentos deste mundo, para que quando o Senhor vir nas nuvens dos céus, o Senhor dizer, vinde bendito de meu Pai, tomai posse da herança. Que o Senhor possa fazer com que estes meus amigos possam ter o desejo de tomar a decisão de seguir nos passos de Jesus, até quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, para assim podermos ter a vida eterna. Então, que eu te rogo e te suplico, no nome de Jesus. Amém. Bom, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal,